Deus cria em mim o teu coração, quero espelhar-te em meu viver, dá teu vigor, tua canção, na tua sombra quero me abrigar, morrendo estou para o eu, mediante tua cruz, então renasci e prossigo enfim com as bênçãos do teu amor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 21. Assim diz a palavra do Senhor: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Nós já falamos que sabedoria é você tirar de dentro para fora o conhecimento que você tem, transformando esse conhecimento em ações e atitudes concretas. Por isso, agora podemos ler esse provérbio dizendo que o sábio de coração é considerado prudente. Por quê? Porque o equilíbrio visto nas atitudes do coração sábio traz consigo a oportunidade de outros conhecerem a verdadeira sabedoria. A sabedoria que aproxima de Deus e que o exalta por meio das nossas atitudes. Isso nos traz um questionamento interior. Eu penso em mim, você pensa em você. Suas ações, nossas ações, têm levado que tipo de instrução para os que estão ao nosso redor? Então, do mesmo modo que o pequeno leme concede direção ao navio, assim a prudência revela um coração sábio e equilibrado, ou seja, que não simplesmente fala, mas pensa antes de reagir ou de falar. Aquele que é conduzido pela prudência e equilíbrio tem a capacidade de enxergar, ver as coisas de modo diferente, não abrigando no coração rancor ou ressentimento por alguém, porque já sabe e está convencido de que esses sentimentos destroem a sua vida e a pessoa que lhe causou dor, sofrimento ou decepção é um ser humano que tem falhas, mas também tem virtudes que precisam ser consideradas, especialmente quando esse ser humano age de forma contrária àquilo que ele é. Nisso, a prudência nos dá o equilíbrio para pensar antes de reagir, pois seu propósito é promover a instrução e não a destruição. Podemos dizer, então, que a prudência, que revela o sábio de coração, é a virtude que nos conduz a usar outras virtudes de forma adequada. A prudência nos faz enxergar melhor.
não é? Nos faz ver melhor. Ou seja, nos faz enxergar as virtudes das pessoas. Nos faz elogiar ao invés de criticar, não é? A prudência, ela nos faz usar as virtudes da justiça de modo adequado, a virtude da justiça, ou seja, da vida correta. Aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim, eu me esforço para fazer por ele, sem a lei do retorno, diminuindo a expectativa do retorno. A prudência também me ajuda a usar a coragem para fazer o que é correto. Pois nós não precisamos ser encorajados para fazer aquilo que não é correto, não é? Como, por exemplo, devolver a palavra rude que alguém falou comigo. Eu não preciso me esforçar para isso. Pode sair naturalmente, mas eu preciso de muita coragem para reter essa palavra rude, mesmo que alguém tenha me ferido. A prudência me ajuda também a usar de forma adequada o autocontrole ou domínio próprio, não é? Que é justamente a capacidade de pensar antes de reagir. E assim a gente poderia incluir várias virtudes, né? Portanto, ser prudente significa tomar decisões inteligentes baseadas em princípios, lidando com questões práticas, com equilíbrio, extraindo de dentro de si o conhecimento que revela a verdadeira sabedoria. E esse conhecimento que está dentro de nós sobre o que é certo e o que é errado já foi implantado pelo próprio Deus. Uma vez que a nossa própria consciência nos acusa, porque nós sabemos que certas atitudes são erradas. Porém, Deus ainda nos dá oportunidade de crescer em sabedoria, buscando a orientação da sua palavra, para que o nosso proceder revele prudência e revelará se nós seguimos as orientações de Deus. Discrição e cautela são características que revelam prudência. E acompanhada do equilíbrio, leva à instrução. Não teoria, mas sim de uma vida prática, que conscientemente decidiu aplicar ou transformar em ações o conhecimento adquirido. Duas lições desse trecho que lemos nos ajudam a encontrar esse caminho da prudência e do equilíbrio. Duas coisas bem simples. A primeira é que os outros consideram você uma pessoa prudente porque percebem que você tirou do coração o conhecimento que adquiriu. Conhecimento que trouxe humildade. Essa é a primeira coisa. Não sou eu que me considero prudente, não é? Mas o sábio de coração é considerado, os outros veem. Eu não preciso falar, nem você precisa falar, não é? Ou seja, de forma bem prática, você vive aquilo que prega. E se você vive aquilo que prega, naturalmente as pessoas vão ver e certamente vão considerar a prudência. Em segundo lugar, seu tom de voz
equilibrado. Ou seja, o provérbio diz, fala com equilíbrio. Lhe concede o desejo nos outros de ouvi-lo, pois sabe que da sua boca virá instrução que edifica, encoraja e consola. Ou seja, você não é juiz dos outros. E as pessoas percebem. Se nós não queremos ficar perto de pessoas que julgam, que criticam, que maltratam, não é? Portanto, as pessoas têm o desejo de ouvir alguém que da sua boca vem instrução que edifica, encoraja e consola. Pois Deus é o juiz de todos nós. E mesmo podendo nos condenar, nos deu oportunidade de mudar. Por isso, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Que Deus te abençoe. Tua canção, na tua sombra quero me abrigar. Morrendo estou, falo eu, mediante tua cruz. Então renasci e prossigo enfim com as bênçãos do teu